Olá pessoal, eu sou Leonardo Tamati, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar sobre um conto, né? Vou fazer uma resenha crítica sobre o conto O Sonho de um Homem Ridículo, que é do Dostoiévski. Aqui, ó. Na verdade aqui é um livro chamado Duas Narrativas Fantásticas, que engloba dois contos, né? O conto Adócio e o conto O Sonho de um Homem Ridículo. Nesse caso eu vou falar somente de deles, que é o segundo, que é o Sonho de um Homem Ridículo, né? A Dócil eu posso falar em um outro momento, né? Desse outro conto, mas no momento vou falar sobre o Sonho de um Homem Ridículo, porque é um livro que eu gosto mais e que dá muito pano pra manga, né? Na verdade, é um conto fascinante, né? Eu li aqui nesse Kindle, comprei essa versão da editora 34. Você pode procurar também, você pode comprar um livro físico ou digital. Vale a pena ler aqui no Kindle porque é curto, né? É uma história pequena. É, os dois contos juntos dá poucas páginas, né? Não dá nem 100 páginas, na verdade. Então, para falar sobre ele, então, é O Sonho de um Homem Ridículo, do Fyodor Dostoiévski, né? Que dispensa apresentações, né? Todo mundo sabe que ele foi um dos maiores escritores da literatura russa, no século XIX e tal, principalmente. É um conto que foi publicado em 1877 e que aborda os temas da responsabilidade moral do indivíduo sobre as próprias imperfeições e sobre o que há de errado no mundo, da experiência do perdão também, e da dualidade entre o bem e o mal, que é inerente ao ser humano. Então são muitas questões que o conto vai abordar de um ponto de vista muito rápido, muito complexo, assim, né? O Dostoiévski é um gênio. Por meio do protagonista, que tem uma revelação durante um sonho utópico, né? Dostoiévski, ele nos confronta com a complexidade moral, né? De reconhecer o mal como um ato humano, e a luta interna que todos nós enfrentamos sobre a dificuldade de assumir a responsabilidade por nossos atos, né? Então, são temáticas que o conto irá se debruçar. Então, o conto, a história, né, ela começa com o protagonista anônimo, que é o próprio Homem Ridículo, né? Ele não tem nome, é o Homem Ridículo, que a gente conhece. Enquanto ele compartilha a sua visão cética sobre o mundo e a humanidade, né? Ele é um homem de meia idade, introspectivo e nihilista, ou seja, que nega o significado da vida e tal. É uma pessoa desiludida com a vida. Ele acredita que ela não tem sentido, né? Que não há sentido estar vivo e que todas as pessoas do mundo são pessoas tolas, né? É a concepção do protagonista que vai refletindo, né? A gente vai acompanhando seus pensamentos ao longo do conto, né? Tem uma ilustração bem bonita, na verdade, aqui, né? Ele deitado, um ser deitado no chão. Mas enfim, o homem ridículo está à beira do suicídio. Ele caminha para casa numa noite, já decidido a cometer o suicídio mesmo, né? Mas no caminho ele encontra uma menina indefesa, uma criança, que ele puxa, pedindo a sua ajuda para cuidar de sua mãe, que está doente. Daí o homem ridículo empurra a menina, ignorando seu clamor, né? Aquele clamor que ela está desesperada. E o homem ridículo segue em frente com a sua intenção de dar cabo à própria vida, né? De se matar, né? Só que nesse meio tempo, né? O tempo que ele chega em casa, ele enfrenta um exame de consciência e mergulha em uma autorreflexão. Percebe que, se tudo é indiferente para ele, o sofrimento da menina é consequente, uma vez que ela poderia chegar às mesmas conclusões desesperadas, né, que é a conclusão do suicídio, que ele próprio está tendo, nessa, a menina poderia chegar a essas conclusões, né?
E esse sentimento de compaixão, entre aspas, né, que ele tem, brota, né, que ele tem, é um sentimento que brota dentro dele. E já faz ele questionar a sua visão niilista também, né, essa visão niilista. Mas aí tudo bem, ele segue adiante, né. Ele chega em casa, né, o homem ridículo, ele chega em casa, ele se senta numa poltrona, ele pega um revólver, aponta o revólver para o coração e adormece. O homem ridículo cai em um sono e tem um sonho transcendental, onde ele é levado a um planeta iluminado por uma luz própria e habitado apenas por formas etéreas de vida. Todas as pessoas desse mundo onírico, né, são felizes e se amam muito, né? Elas se abraçam, elas dançam, né? Todas essas entidades, essas pessoas. E essa utopia aparentemente perfeita faz o homem ridículo se sentir desconfortável, dando a impressão de que o mundo dele, né, o mundo real, o mundo físico, material, em comparação a este que ele se encontra, né, foi um paraíso que deu errado, né? Nosso mundo foi um paraíso que deu errado, é essa a impressão. Então ele também percebe que naquele mundo em que está, ninguém se comunica uns com os outros, como se só fosse necessário falar com outra quando se está infeliz, né? Falar com outra pessoa quando há felicidade, né? Alegria, benevolência. Então ele se sente ele sente uma desconexão e começa a forçar uma interação com as pessoas. O homem ridículo tenta se comunicar, sendo que essa sua atitude vai levando gradativamente aquele mundo ao caos e à frustração, né? Por causa dele, aquelas pessoas começam a gritar e a se atropelar, fazendo tudo ficar desesperador, assim, né? Ele começa a se sentir mais deslocado naquele meio do que estava, né? Como se estivesse até em casa, na verdade, né? Porque ele sempre se sentiu deslocado, né? Mas também passa a desejar pelo fim da situação, né? Ele deseja que aquilo se acabe, né? Obviamente, né? Até que no ápice, né, dessa situação, o homem ridículo finalmente se acorda do sonho, né? Ele se levanta dentro de sua casa e desiste de se matar, simplesmente desiste, né? E em seguida ele corre atrás da menina que tinha lhe pedido ajuda na rua. Não sabemos se ele encontra a menina, se ele resolve o problema, enfim. Sabemos é que tudo isso acontece porque no sonho, naquele mundo onírico, né, ele percebe que representou o papel da serpente do paraíso. Do ponto de vista ele é cristão, né, judaico-cristão, né, ele representou o elemento da corrupção, né. Então isso é muito significante, né? Essa revelação, ela, na verdade, ela é libertadora para ele, né? Porque faz ele entender que também é diretamente responsável pelas imperfeições e desafios do mundo real, o que ele não concebia isso, né? Então ele é responsável, perdão, tem um som de uma moto aqui. Então ele é responsável pelas imperfeições e pelos desafios do mundo real, né, do mundo concreto em que a gente vive. Ao invés de ficar pensando em permanecer acreditando que em sua própria benevolência. Então né, ele deixa de pensar isso, né, de pensar em sua suposta pureza, na verdade, né? Então a revelação faz ele entender o mal que há dentro de si, né? Ele enxerga esse mal que há dentro de si mesmo, e esse entendimento é o que renova a sua vontade de viver no fim das contas, né?
por isso que ele vai atrás da menina, né? Então, se tem uma mensagem que esse conto ele transmite, é a seguinte, né? Reconhecer e aceitar a própria responsabilidade moral pelos aspectos negativos da vida, né? E pelo que há de errado no mundo, reconhecendo que somos capazes de causar mal aos outros, pode ser algo profundamente libertador. E isso contrasta justamente com a noção de que o mal são os outros, de que fatores externos, como a pobreza, as desigualdades, as formas de injustiça, as diversas formas que existem, os conflitos armados, né, a instabilidade política ou mesmo a influência patológica dos nossos pais, né, são responsabilidades alheias, né, essa que muita gente acaba enxergando, e são os únicos obstáculos para a autorrealização, né? Então a revelação contradiz a isso, né? No fim das contas, O Sonho de um Homem Ridículo é uma obra literária que explora de modo fascinante o reconhecimento da falha moral no indivíduo, a consciência de sua responsabilidade e de sua busca excessiva por uma validação externa. Essa discussão, de certa forma, remete à controvérsia teológica entre Agostinho e Pelágio, né? Conhecida como a polêmica da graça. Ela explora a ideia de que, essa polêmica da graça, né, explora a ideia de que quando alguém insiste muito em se autoproclamar bom, né, benevolente, isso muitas vezes é motivado pela vaidade. Esse tema também é amplamente tratado na literatura cristã, enfatizando que as virtudes não se autopromovem, elas agem de forma discretas, elas são silenciosas, né? Então, nesse contexto, há anos que esse conto de Dostoiévski, né, vem se destacando nesse debate. Ele, né, o Dostoiévski, é um mestre em explorar as profundezas da psique humana e em tecer uma narrativa onírica, nesse caso, né, e filosófica, que desafia as concepções convencionais da realidade, né? Então, O Sonho de um Homem Ridículo é uma leitura essencial para aqueles que, do ponto de vista de uma jornada intelectual e espiritual, busca pela esperança e por uma redenção, né? Através desse conto você irá refletir sobre a complexidade da condição humana, considerando o valor da imperfeição e da limitação em nossa busca pelo sentido da vida, né? Você irá encarar as suas próprias imperfeições, questionando a ideia de que somos inerentemente bons, e com isso poderá se revitalizar e buscar uma vida mais autêntica, né? Quem sabe? Então a leitura é importante porque, para o autor, é intrínseco ao ser humano o desejo por esperança e redenção, que promove uma vida autêntica e plena, em contraposição à visão nihilista de uma existência enfraquecida e desprovida de significado. Pois bem, é isso que eu tinha para dizer. Fica aí a recomendação do conto O Sonho de um Homem Ridículo. Você pode encontrar ele em PDF na internet, você pode comprar ele como um livro mesmo, né? Unicamente como livro, né? O conto. Ou então você pode comprar essa obra que é duas narrativas fantásticas, né? Que de como vem um outro conto que é até maior que o conto do Homem Ridículo, né? Que vem na frente, que é maior, mais comprido, interessante também. Então eu recomendo a leitura. Realmente Dostoiévski é um dos maiores escritores da literatura, e vale muito a pena você conhecer, né? Então, para você que chegou até aqui, o meu muito obrigado. Se gostou do vídeo, dê like, se inscreva no meu canal, faça um comentário qualquer, eu responderei.
faça uma pergunta que eu poderia responder também. Confira o meu blog. Eu estou escrevendo artigos os mais diversos possíveis, relacionados à literatura, a cinema, a tecnologia também, a linguagens, coisas que envolvem o meu interesse, né? Então confia meu blog, é leonardotamati.blogspot.com. O link está na descrição caso queira já acessar. E é isso, né? Obrigado por assistir. Tenha um bom dia. Aqui.